As cidades espirituais são as cidades que existem no mundo espiritual, sobre a Terra. Sobre o Rio de Janeiro temos nosso lar, a mais conhecida. Nós temos o umbral, 40 quilômetros para baixo da Terra até 100 quilômetros acima. As cidades espirituais, nós conseguimos, com as descrições que vieram pelo Chico Xavier, que vieram por Divaldo Franco, por outros médiuns, né, juntar essas psicografias e, com base a esses relatos, essas informações, essas descrições, pedindo a inteligência artificial para nos mostrar visualmente como é que ela seria. Então temos umas cidades espirituais muito lindas, temos umas que foram narradas no livro Violetas na Janela, temos outra, Rancho Alegre, onde tem muitos animais, que essa cidade espiritual está sobre o Mato Grosso, temos a Redenção, que está sobre a Bahia, temos a Colônia de Castrel, que está na Inglaterra, que algumas pessoas falam assim, foi Chico Xavier que inventou. Na verdade, não. Tem um livro antes do Chico, por um médium inglês, que é o Reverendo Owen, que psicografa a Colônia de Castrel, sobre a Inglaterra, né? Falando do meu país, no Peru, os incas achavam que tínhamos diversas esferas. As esferas inferiores representavam com a cobra, as esferas superiores com o côndor, que é aquela ave gigante, né? Sim, sim. Porque é a forma de ver algo elevado, né? E aqui da Terra, com o puma. Então nós falamos, a primeira obra espírita feita com a ajuda da inteligência artificial. É um projeto muito bonito, que conseguimos visualizar pela primeira vez a nossa pátria, o mundo espiritual, né? Como são estas cidades, como são suas construções, a esfera do Cristo, como é umbral, né? As cidades tão densas, tão pesadas, tão pantanosas, e as cidades de outros planetas, que no final tem descrições dos espíritos. Chico Xavier, por exemplo, tem uma descrição de Marte, de Saturno, de Júpiter. A mãe do Chico Xavier, já desencarnada, ela fez uma viagem espiritual até Marte e Saturno. E ela descreve Saturno de um jeito tão interessante que lembra o filme Avatar, porque narra as lagoas, as águas, tudo de tons azuis. Essas descrições mediúnicas, nós sintetizamos as que consideramos as mais interessantes e produzimos esse material que visualmente, né, nos dá uma ideia da dimensão do mundo espiritual. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje estamos aqui com um convidado internacional, exatamente, diretamente do Peru. Já é quase brasileiro, né? Vive aqui há mais de 2 décadas. Mas estamos aqui com o Luiz Hu Rivas. Muito obrigado pela sua presença, viu, Luiz? Opa, muito obrigado pelo convite, Ricardo, Maurício. É uma felicidade estar aqui e trocar algumas ideias, conversar sobre o mundo espiritual e contar um pouquinho também as nossas experiências, principalmente por não ser do Brasil, né? Nós temos experiências espirituais tanto no meu país de origem, o Peru, por ter conhecido a América Latina, 30 países já, então observado como o intercâmbio com o mundo espiritual acontece em todos os lugares do mundo e ainda mais aqui no Brasil. Muito bom, bacana. Muito bom. Se você puder, Luiz, se apresentar, para quem não te conhece ainda, por gentileza. Como entrou no âmbito da espiritualidade, né? Perfeito. Bom, meu nome é Luiz Hu Rivas. Eu nasci numa cidade chamada Arequipa, no Peru. É a segunda maior cidade do Peru, tem 1 milhão de habitantes. Meu país é muito, muito católico, tradicional, né? Mas por um acaso, meus pais eram espiritualistas. Então, eu nasci num lar espiritualista. Meus pais estudavam muito a meditação, a yoga, a alimentação vegetariana, né? Então, eu nasci neste lar. Mas a minha escola, tudo era muito, muito formalmente com a religião predominante. Agora, eu comecei a ter umas experiências com 16 anos de idade, aproximadamente, tendo desdobramentos, começando na madrugada, a acordar e ver meu corpo deitado, ou acordar na madrugada e ver algumas pessoas sentadas na cama, ligando a luz, né? Para não continuar observando, já deixava a luz ligada. Comecei a ter uma série deste tipo de percepções, até que eu conversei com um amigo e eu lhe disse, olha, eu estou tendo estas visões. E ele me disse, sabe o que, Luiz? Eu acho que você poderia ler um livro, porque eu acho que você é médium. Eu falei, me emprestou um livro chamado O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Esse foi meu primeiro contato com a obra de Allan Kardec.
E eu me lembro, sabe o quê? Quando estava ainda com 16 anos, né? O livro grosso daqueles e tal. E nas minhas férias, aí eu levei para a minha cidade, Arequipa. Eu morava em Lima. Para ler o livro, e na página 30 eu desisti. Falei, não, isso não é para mim. Não, todos os jovens estão em outra coisa e eu estou lendo um livro assim nas férias. Né? Então, mas essa noite eu tive um sonho. Eu vi um homem com turbante, com uma barba e com um resplandecente, e ele me entregava o livro no sonho. E aí eu pegava o livro e começava a chorar da emoção. Então, nesse dia, comecei a ler, terminei o livro. E quando eu terminei, no meu caso, a minha experiência foi que eu mesmo me disse, eu sou espírita, assim de feliz, né? Eu sou espírita, né? Descobri um tesouro muito grande, né? Que existe vida. Sabe o que era interessante? Que os fenômenos que eu estava observando já tinham sido vivenciados, pesquisados em outro continente, né? Morando nos Andes, né? Em outro continente, em outro século, né? Por um homem muito sábio, que era o Allan Kardec. E a partir daí começou a minha búsqueda seria isso, pelo estudo, pela pesquisa, ainda assim um norte claro. Eu vou comentar, né? Eu comecei a pegar tudo quanto material chegava até mim. Livros de parapsicologia, paranormalidade, enfim. E entre eles, por exemplo, eu pratiquei por alguns anos a radiestesia, né? Pegava um pêndulo e eu observava que o pêndulo encontrava objetos, pedia para meu primo, esconde tal objeto na casa. E eu com o pêndulo saía até encontrar ele. A gente fazia muitas experiências, enfim. O interessante é que em um dia, eu lembro que o pêndulo, eu senti como se tivesse vida. Ele começava a se mexer, me puxava a mão. Eu falei, não, aqui tem interferência espiritual. E eu não me sentia ainda com a devida capacidade. Ou talvez não era tão maduro ainda para conseguir lidar com isso. A questão é que anos depois viria para o Brasil, morar aqui. Já no Brasil, conheci em Brasília, em Salvador, Bahia, morei, né? E posso comentar que quando vivi em Salvador, Bahia, que foi o primeiro lugar aqui no Brasil, estive muito próximo do médium Divaldo Franco, que talvez seja considerado um dos maiores médiums do mundo, né? E aí consegui esta convivência, um aprofundamento maior, e durante 13 anos morei em Brasília e trabalhei na Federação Espírita Brasileira, tendo acesso, principalmente conhecendo bem mais de perto a fantástica obra de Chico Xavier, a quem tenho o maior dos amores e reconhecimentos. E nessa fase, que eu moro agora no Rio, nós estamos com muitos livros, a produção, muito livro infantil. Temos até 10 livros com a Turma da Mônica, com Maurício de Souza. Show de bola. E 5 livros com a Warner Bros., com Scooby-Doo. Nós conseguimos uma parceria com a Warner e outra com a Turma da Mônica, levando a espiritualidade. E recentemente a pesquisa, já agora no campo experimental, da transcomunicação instrumental, de poder captar vozes e imagens do mundo espiritual por aparelhos eletrônicos. Então eu fiz um baita de um resumo, né? Para a gente poder entender o calibre do nosso convidado de hoje, né? Muito bom, muito bacana. Eu já estive no Peru, é um país muito místico, digamos assim, certo? Muito ligado, enraizado nas civilizações antigas, né? E toda a população, ela respira a tradição, né? Mística, digamos assim. Acreditar em Pachamama, né? Mãe Terra, né? Muito respeito aos elementos da natureza. Os né? Incas, Os Incas e afins. A minha dúvida é, quando você saiu lá do Peru e veio para o Brasil, nesse quesito espiritual, ele te recebeu de uma maneira calorosa? Aqui é um país que já fala-se mais do que o Peru ou outros países que você já passou na América Latina sobre essa questão espiritualista? Olha, é verdade. A cultura inca e as tradições pré-incas ainda, anteriores aos incas, né, é muito forte a espiritualidade. O contato com o outro lado é gigante. Antes dos incas ainda temos os nazcas, né, que faziam aqueles desenhos que são vistos somente por avião, né. Então há uma presença do mundo espiritual e também extraterreno. Pois eu me lembro quando morava ainda de pequeno, olha que coisa, quando tinha 4 anos de idade, 4 para 5 anos de idade,
minha avó me falou assim, olha, tá todos os vizinhos estavam saindo para a rua, né? E ela saiu e me levou do ladinho, né? E lá na frente nós estávamos observando a uns 200, 300 metros, não sei definir, era criança, mas eram umas luzes girando em torno de cores, né? A presença como de uma nave, né? E todos os vizinhos olhando e apontando, né? E minha avó também apontava para isso. Então, essa parte, essa suposta objeto que voava, né? Lançou uma luz branquinha, desceu, subiu de novo e desapareceu, né? Aí eu lembro, minha avó me falou, olha, eles fazem isso para que a gente acredite que existem essas naves. Eu falava, quem são eles? Eles, né? Imaginando que seriam a NASA ou sei lá o quê. Mas era aquele momento. Agora, é muito forte a espiritualidade lá nos lugares como minha cidade, Arequipa. Tem muita presença de avistamentos, naves extraterrenas. A gente já viu, e em desdobramento eu também já tenho visto elas, né? Tenho tido algumas experiências com os irmãos de outros lados, de outros orbes. E no Brasil, eu acho uma coisa muito linda, a mata, a florestas brasileiras. Eu acho que isso contribui muito para a participação de que o mundo espiritual consiga se materializar. Porque para um espírito consiga mexer um objeto, se materializar, precisa de um elemento chamado ectoplasma. Então tem alguns indivíduos chamados médiums, e destes médiums, os que produzem efeitos físicos, não são todos, né? Então conseguem transpirar esta substância que sai pelos orifícios da pele, ou da nariz, da boca ou dos ouvidos, né? Então, com essa substância, em uma quantidade maior, eles conseguiriam materializar um rosto, uma mão, um pé, um dedo, ou um órgão. Poderia até modificar a substância, uma água em torno de cura, né? Poderia modificar, produzir olores, cheiros, né? Uhum. Então, perfumes ou também aromas, dependendo do espírito, né? Então, essa possibilidade de alguns espíritos produzir esse ectoplasma, médiums produzir ectoplasma, é o que permite essas materializações. Agora, a falta de um médium com estas capacidades, os espíritos conseguem uma técnica da natureza, extraindo de florestas, de rios subterrâneos, de lagoas, e principalmente durante a noite, porque a luz, ela queima o ectoplasma, atrapalha o ectoplasma. Então, perfeito. A maioria de materializações podem ser mais noturnas, né? E os espíritos conseguem da natureza extrair isto para poder fazer suas materializações. Essas materializações, como eu comentei, né? De cheiro, de mover, ou até aparecer visualmente, né? Sendo isto, nós descobrimos que eles, com sua tecnologia, que são um século à frente, né? Conseguem também manipular o vapor e interferir nos aparelhos eletrônicos. Então, algumas câmeras de segurança, ou alguém tirando uma foto em um aniversário, ou alguém gravando um áudio, até WhatsApp, eles interferirem e entrarem vozes no áudio, entrarem imagens deles, em uma fotografia aparecer um parente desencarnado, né? Então, na medida que nossos equipamentos vão ficando também mais adiantados, sensíveis, eles conseguirão melhor interferir. Eu acho que para 2050, até final do século, a qualidade será muito maior. E sabe que isso daremos fim ao materialismo na Terra. Então, a comprovação de que realmente estávamos em contato constante com outro mundo, só que não víamos ele, né? Eu faço essa comparação, é como o universo dos micróbios ou das bactérias, né? Sempre estiveram aqui. A gente que não via elas. Não tínhamos um telescópio. O microscópio, exatamente. Então, está faltando o microscópio espiritual. Isso, muito bom. Quando a tecnologia, vamos ter uns visores e a gente poderá enxergar eles e dizer, puxa, né? Tanto para os irmãos espirituais, os elementais, os espíritos da natureza, e também os irmãos extraterrenos, que muitos deles, seu corpo material é compatível com o nosso plano espiritual.
Então chamaríamos isso. Você falou que a gente pode esperar para 2050 o fim do materialismo. Você pode explicar mais a fundo o que você quis dizer com isso? Vamos lá. Então, vou ser mais explícito nisso. Isso. Com a transcomunicação, os espíritos comunicando-se por aparelhos de uma forma ostensível, nítida, clara, porque por enquanto está em fase experimental, mas quando seja de uma forma contundente, então o materialismo naturalmente desaparece. Porque a ideia de que não existe nada além da matéria vai desvanecer, porque a gente está tendo contato, conversando, e não por um médium, que tem muitos médios com provas fantásticas, mas agora você mesmo, imagina pegar o celular e, peraí, minha avó, um WhatsApp, ou fazer uma live. Isto vai ser um revolucionário. Agora, estamos falando talvez mais para o final do século, na medida que a tecnologia avance. Né? Você até comentou, né, que a tecnologia hoje, quem imaginou que a gente poderia estar com um plástico no nosso bolso comunicando com os demais, que é o smartphone, né? Daqui a pouco você comentou em uns conteúdos seus que muito provavelmente vai estar dentro da gente, né? Como hologramas. Com hologramas. E depois como chips biológicos. Exatamente. Quando chegar esse momento, provavelmente a tecnologia de comunicação dos espíritos para conosco vai estar também mais avançada e por isso que vai dar para fazer essa comunicação direta, sem necessariamente a intervenção dos médios, certo? Certo, essa é a ideia. A questão está no ano 2050, que você mencionou aqui, e nós fizemos uma pesquisa com base nas psicografias do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel, no mundo espiritual, existe uma espécie de universidades do além. Então ele estudou lá, trouxe essas informações, o Chico as psicografou, e a gente as ilustra, as pesquisa. Então, existe um período na Terra chamado de transição planetária. A Terra está saindo de uma fase para iniciar em outra. Esse período é curto, 180 anos. Pode parecer muito para nós, mas 180, não, mas é curto para um período de 28 mil anos. A fase de expiações, que a Terra vive de guerras, de sacrifícios humanos, escravidão, canibalismo, tudo que a gente tem vivenciado está chegando ao seu fim. E vamos iniciar um novo momento onde seja prosperidade, paz, crescimento, espiritualidade. Olha que bacana, né? Espaços como este aqui, né? Sendo criados livremente. Imagina isto há 2 séculos. A gente estava sendo queimado aqui, né? Bom, aqui no Brasil não, mas no meu país sim, porque nós tivemos Inquisição e lá era brava, né? Inquisição era... Imagina na Europa, então. Então, a Inquisição foi complicada, mas... São fases, né, que a Terra vai passando. E nós já vencemos o canibalismo, né? Então, comum em forma geral, né? Sacrifícios humanos já tem mais séculos. Então, agora estamos iniciando em novas fases, onde as guerras será a última etapa, né? Então, o final das guerras deve ser já entre 2050 e 2080 já, porque 2080 é a primeira geração, se mide de 30 em 30 anos. Então, 2050 finaliza este período agressivo da Terra, a limpeza do orbe, onde muitos espíritos daqui são levados para a Lua e da Lua são encaminhados para outros planetas, né? Dependendo da organização superior, né? que eles que coordenam a limpeza do planeta e ao mesmo tempo a chegada de espíritos das Pleiades, principalmente, mas temos de outros mundos também, mas principalmente do orbe da estrela Alcione, que estão chegando à Terra desde os anos 70, e mudando o seu corpo espiritual para começar a reencarnar massivamente. Então, 2030, 2050, uns 200 mil pleiadianos reencarnando, junto com outros espíritos luminosos, vamos ter uma geração entre 2050 e 2080 de seres muito nobres no planeta. E isto vai ser muito similar a como a Terra foi no chamado século de Péricles, na época da Grécia dos anos 300, 400 antes de Cristo, né? Embora que o século de Péricles foram 30 anos, mas foi onde esteve Sócrates, Platão, Aristóteles e todos os luminares, né, do mundo. Nós vamos vivenciar um novo século de Péricles, só que agora versão século 21, né?
com muito mais tecnologia e espiritualidade. A previsão daqueles grandes pintores, por exemplo, do impressionismo, Renoir, Van Gogh, Monet, voltarem à Terra espiritualizados, né? Francisco de Assis, com mais de 200 franciscanos retornando à Terra. Então, a espiritualidade como um todo, dando um ápice de luz. Mas a natureza não dá saltos. Apenas sabemos que 2050 finaliza o período ainda de expiações na Terra. Então, já visualizaremos um mundo melhor já mais para o final do século e ainda mais para frente. E para os próximos anos, o que a gente pode esperar, né? A gente está falando aí de um intervalo mais longo, né? Tá complicado. Agora para o ano que vem, para 26, o que a gente pode esperar? Próximo ano, até 2030 ainda é um complicado o orbe, porque existem muitas entidades que não querem que a paz, a nova era de luz se implante na Terra. E são entidades que têm um altíssimo poder de hipnose, estão nas esferas umbralinas, nas regiões mais densas, manipulando tanto líderes também. Então, qual seria o fator principal? Pois, fazer que exista mais guerras, violência e divisões entre os humanos, né? Porque, infelizmente, as pessoas estão ficando muito agressivas, muito violentas. Então, o objetivo deles é que a violência se mantenha e continue. Os espíritos superiores, que a guerra não se expanda. Então, nós achamos que estamos em um momento muito grave para a humanidade. Se as guerras se mantivessem em um nível focados e não globais, seria o melhor para o mundo. Agora, se expandem, aí a humanidade vai sofrer muito, porque temos alto poder bélico, né? Imagina se isso se expande em níveis maiores. Aí seria complicado para o hemisfério norte, principalmente. Então, mas em 2030, se os espíritos estão prevendo a massiva chegada a 2030 para frente, porque eles preveem que até 2028, 27, 29, né? Então, muitos seres perigosos ainda estão encarnados na Terra, os que colocam em risco até a vida, a estrutura da Terra. Quando eles partam, a espiritualidade, eu acho que vai ser um reencarnar massivo aí, né? Então, aí já veremos nossos filhos, netos, não? Até sobrinhos, enfim, vindo todos com talentos, com mediunidade, e um vai se perguntar de onde que surgiu tanta criança com potencial assim, com tanta sensibilidade, né? E Luiz, assim, muitas informações incríveis que você tem, várias mensagens incríveis, né? Como você acessa essas mensagens? Bom, algumas são na pesquisa de vários médiuns, como Chico Xavier, Divaldo Franco, e outras são pelas mesmas mensagens que estamos recebendo nos áudios pela transcomunicação. Quer explicar para o pessoal como que seria essa transcomunicação instrumental? Acho que é importante. Ok. É a captação de vozes do mundo espiritual por aparelhos eletrônicos. Essa captação, ela é feita do áudio, no caso, estamos falando aqui do áudio. Nós usamos aplicativos. Então, temos um ambiente onde uma vez ao mês nos reunimos, é um ambiente sério, pedimos aos espíritos da estação Rio do Tempo, que é uma espécie de uma estação espacial espiritual, onde estão os coordenadores Nikola Tesla, diversos espíritos, Thomas Alva Edison, entre outros. Então, estes espíritos que coordenam, pedimos sua orientação e eles espontaneamente enviam áudios que conseguimos ouvir ao esticar o som, é um processo, né? E aí entram as vozes, em murmúrios, algumas mais nítidas, outras menos, né? Eu até comento isto, me faz lembrar quando eu era criança e escutava o Pato Donald. Uhum. E eu não entendia nada o que falava o Pato Donald. Não sei se aconteceu com vocês. Era bem difícil mesmo. É difícil. Mas quando eu já cresci, quando estava com 15, já comecei a entender, né? Porque... Então, igual com a transcomunicação, alguns áudios são difíceis de entender. Mas na medida que um vai afinizando o ouvido, começa a compreender mais. Então, começa a receber mensagens. E eles, os espíritos, mais amigos nossos, né, da estação, têm-nos, desde há 2 anos que estamos estudando, já na prática, eles têm nos falado que a humanidade precisa mudar urgente, porque está a caminho às guerras, né?
o destino está... nós temos que urgentemente mudar para a paz. Independente seja de um segmento ou outro político, mas o caminho tem que ser a paz. Porque senão o ambiente está se gerando mais e mais e mais, e isto vai criando-se vários focos no planeta de lutas e brigas, né? Agora, sabemos também que o mundo espiritual está ajudando e conspirando de todo sentido para que isto não se materialize ainda na Terra, ou se materialize do mais leve possível, né? Porque aí sim, já passando em 2050, eu acho que isso já é um tempo mais tranquilo, já os perigos de guerras maiores, então nós teremos a famosa volta para a Lua, que isso já era prevista pelo Chico Xavier, né? O retorno para construir as cidades cristal na Lua. Então, para isso, a Terra tem que estar tranquila, porque as nações têm que investir, né, recursos. E é fundamental. E até o Emmanuel, o guia do Chico Xavier, falava que muita gente na Terra vai questionar, vai criticar. Faz tanta fome no mundo e estão investindo em naves espaciais e não sei o quê, né? Mas Emmanuel diz que nós não estamos enxergando o que está por trás. Porque uma vez que os humanos cheguemos na Lua, criamos as cidades estufas, cidades de cristal, e daí as bases para sair a outros planetas, este é o sinal verde, esse é o ponto em que os espíritos extraterrenos vão falar. Os humanos já estão em condições de que apareçamos de forma massiva. E com o contato com os irmãos extraterrenos é que se instaura o período de paz na Terra. Então, o ganho está à frente. Não é tanto a nave que vai para a Lua, mas é o que virá depois, que vai ser o ponto de partida para que os irmãos venham, se materializem e a gente descubra que nunca estivemos sós. Sempre fazíamos parte de uma grande coletividade, só que nós não enxergávamos. Há uma solidariedade universal do sistema solar. Então, com isto, senão eu me estendo muito e não paro de falar. Manda bala, tá ótimo aqui. Tá. Mas, então, com isto, Emmanuel, através do Chico, compara o momento atual da Terra, dessa corrida espacial, com exatamente o momento que Cristóbal Colombo estava na Europa pedindo recursos aos reis, aos reinados, né, para que banquem suas naves, seus navios, né, as caravelas, como chama-se aqui? Caravelas, né? Caravelas. Tá? Para que cheguem nas Américas, né? E então ele compara exatamente igual. 5 séculos, há 5 séculos, a humanidade da Europa achava que a Terra era plana e não tinha vida do outro lado. E mesmo até Colombo chegando, achou que tinha chegado nas Índias, né? Não tinha sido isso, e ele nunca soube também. Mas o Emmanuel compara esse momento de Colombo, que logo depois a Terra descobriu que era uma esfera e que tinha todo um continente gigante do outro lado, que era desconhecido, né? Igual é o que vai acontecer agora. A humanidade da Terra vai descobrir que tínhamos irmãos em vários planetas. Então vai ser uma coisa assim tão marcante, né? E se você põe a pensar 5 séculos, foi ontem. Foi ontem. Então, a Terra tem passos muito positivos. Isso também os espíritos falam, que a Terra vai florescer. Eles preveem que para 2050 já inicia-se uma nova etapa para a América do Sul, e o Brasil, por ser o território de maior expansão, né, com as mudanças que haverão na Terra. Aí já te falo de uma questão que a gente pesquisou, chama-se a hora estelar. São períodos de 180 anos, em que determinado povo da Terra, o mundo espiritual lhe dá toda a luz, todo o investimento para mostrar sua potencialidade ao mundo. Então, nós estamos nos 180 anos da era anglo, vamos chamar assim, a hora estelar anglo, Inglaterra, Estados Unidos, de 1870 a 2050, é o período anglo. A economia, a moeda, o idioma, a tecnologia, a ciência, tudo pelo lado anglo. E todo país que foi nessa linha prosperou, cresceu. É Japão, é Austrália, Coreia do Sul, enfim, todo Hong Kong, todos os países que tiveram se afinaram, né, progrediram. Só que o período anglo termina em 2050. Então, vai ter muita mudança, o idioma não mais será o inglês, a moeda não será mais a que está agora. E aí, o que vai acontecer com a Terra?
vem o período da América do Sul e o Brasil vem seu papel. 2050, os próximos 180 anos, o Brasil ser o celeiro de luz para o mundo. Mas talvez não na área econômica, mas sim na área espiritual. Muito incrível. Né? O mundo todo enxergará o Brasil como o foco de luz, né? Aos pouquinhos está acontecendo isso na América Latina. Vocês talvez não percebam porque estamos aqui, mas quando a gente está lá fora, por exemplo, o Chico Xavier só está sendo conhecido há uns 5 ou 6 anos para cá. Ninguém conhecia o Chico Xavier na América Latina, graças ao filme No Solar. Uhum. Todo mundo na América Latina vê o filme No Solar e falou em geral. Então as pessoas estão focando, olhando para o Brasil, começando. Igual acontecerá isso no mundo. Imagina quando a China descobre o Chico Xavier. O Oriente todo. Mais da metade da população da Terra descubra que existia um mundo espiritual, que existiam livros fantásticos e que agora temos amigos, né, que fazem filmes e isso seja uma coisa comum. Então o mundo vai mudar muito. E aí eu acredito, esse é o palpite meu, que com a mudança do idioma, aí sim entrará o Esperanto, o idioma universal para o planeta. Porque será necessário que a velocidade de comunicação seja rápida e para os irmãos de Oriente, né, aprender um idioma ou outro, é melhor aprender um neutro, que é o Esperanto. Esperando? Esperanto. Esperanto. Não sei se já tinha ouvido falar. Já. É um idioma que foi criado por um polonês no século passado, 19, né? E ele criou um idioma neutro, que era metade as línguas anglo e metade as línguas latinas. Então, qualquer pessoa que fala italiano, francês, espanhol, português, entenderia. E as pessoas que falam alemão, russo ou inglês também entenderiam, né? Só tem 14 regras gramaticais e é muito simples. Mas essa ideia, né, só vai tomar força porque hoje o inglês faz isto, né? Mas com a queda da língua, então o Esperanto, eu acredito que será a grande força. Porque difícil, eu falo, é difícil. Estou quase 20 e tantos anos no Brasil, falar e ler português. É uma língua difícil, né? É muito complicado. Até hoje eu me bato com essas coisas. Meus filhos me dizem assim, mas pai, tantos anos no Brasil ainda não fala direito português. Não, tá falando bem, sim. Não, mas a letra... por exemplo, o meu filho é André. Eu sempre falava André. Meu filho não é André, é André com a E aberta. Mas em espanhol não temos E aberta, A aberta. Não tem vogais abertas. Né? Então... E olha, quantos anos somente agora que estou entendendo. Então, fico pensando. E o espanhol é muito próximo do português. Sim. Uma pessoa de Oriente vai ser bem mais complicado. E se a humanidade vai atender, olha só, um único idioma, vai ser implantada a religião cósmica do amor, uma única religião para o planeta. Olha que coisa louca, né? Que lindo, hein? Porque não vai ter mais religiões, vai ser só o sentimento de amar, o sentimento religioso e como você compreende a lei do amor, né? Então... que o amor é a base de todas as religiões, né? Então, a teoria é essa. Deveria ser, né? Amar ao outro como a si mesmo, né? Fazer para os outros o bem, né? Agora, o compreendimento, a compreensão disto, isto vai ser somado muito com o contato com os irmãos extraterrenos. Porque já em outros planetas houve muitas religiões e com o passar do tempo se unificaram em um único conceito. Vai ser, sabe que é similar? Como na matemática, eu comparo com isto. Ninguém fala minha matemática, tua matemática. Matemática única. Ninguém diz, não, para mim é este resultado, para você é outro. Não. Igual irá acontecer também com as religiões. Já não vai ter mais minha igreja, meu templo, meu grupo, meu centro. Não, vai ser um único conceito da vibração com o mundo espiritual. Então é o que o Chico falava, a chegada da religião cósmica do amor. Isso de cósmica é interessante porque é o conceito que mundos superiores já praticam. Então, a religião cósmica do amor. Né? Outra coisa também que a gente prevê nos estudos, eu te falo uma informação mediúnica que eu obtive há já alguns anos. Em uma psicografia, um amigo espiritual me disse que os espíritas espiritualistas
da segunda metade do século, dos 2050 para 2100, eles vão enxergar os espíritas espiritualistas da primeira metade do século, nós, né? Com certo espanto. Eu falei, ué, por quê? Eles vão falar assim, ué, vocês praticavam, falavam de espiritualidade, mas como assim, né? Porque eles vão questionar muitas coisas, né? De tudo que você imagina, tá? Na parte da saúde, política, na parte religiosa, em tudo vão questionar. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi na questão de que vai surgir a primeira geração na Terra que vai ter na sua mente, na sua alma, o conceito da misericórdia. Aí eu perguntei a este amigo espiritual, mas como assim? Já existe misericórdia na Terra? Não existe. Né? As pessoas ainda são muito violentas, não praticam, não são nada indulgentes. É só olhar na internet, uma pessoa coloca uma postagem, as pessoas... Os haters. São dardos mentais, né? Pessoas muito agressivas. Se tivesse uma espingarda, estavam atirando, né? Então, isso no futebol, isso em tantas outras áreas, né? Imagina. Então, essa violência, isso vai ter que sumir, porque chegará o espírito da misericórdia na Terra. Então, a humanidade vai ser mais dócil, vai enxergar nos animalzinhos, né? Os nossos irmãos, né? Aqui eu vi o cachorrinho, olha que coisa tão linda, né? O Naldo. O Naldo é uma graça, né? Mas você já percebeu que até nos cachorros está tendo uma mudança? Porque, bom, nos anos 70, 80, as casas tinham aquele cuidado cão bravo, né? E hoje, os cães estão tão dóceis. É verdade. Né? Todos os pets, isso não existia antes, né? Todos os cachorros eram... É o convívio, estão reencarnando os animalzinhos em contato conosco, né? Tem um caso, né? A minha mãe, nós temos um cachorrinho lá no Peru, né? E ele faz uma atitude de cachorro que foi treinado, mas é um cachorro que nunca foi treinado. Quando encontra um objeto de valor na rua, faz assim como um cachorro apontando, né? Mas são coisas que os animalzinhos estão despertando também por conta do contato que tem conosco. E Luiz, desculpa te interromper, Sim. então a transcomunicação instrumental é o que a gente chama de TSI, correto? TCI, perdão. E você comentou que você teve situações de desdobramentos e Chico Xavier te ajudou a fazer esse livro aqui que está aqui com a gente, né? Para quem estiver em casa assistindo, está na descrição do vídeo depois para vocês acompanharem um livro espetacular que chama-se Cidades Espirituais. O Maurício está mostrando aqui para a gente que por meio de inteligência artificial, de mensagens que chegaram através de desdobramentos que você teve junto a vários médiuns, inclusive Chico Xavier, foi construído essa obra-prima aqui. Se você pudesse explicar, Sim. O que seriam essas cidades espirituais? As cidades espirituais são as cidades que existem no mundo espiritual, sobre a Terra. Sobre o Rio de Janeiro temos Nosso Lar, a mais conhecida, temos Alvorada Nova, enfim, temos diversas esferas espirituais. Nós temos o umbral, 40 quilômetros para baixo da Terra até 100 quilômetros acima. Seria esta área que abrange a chamada umbral. Acima já estão as esferas superiores até a esfera do Cristo. As cidades espirituais, nós conseguimos, com as descrições que vieram pelo Chico Xavier, que vieram por Divaldo Franco, por outros médiuns, né, juntar essas psicografias e com base a esses relatos, essas informações, essas descrições, pedindo a inteligência artificial para nos mostrar visualmente como é que elas seriam. Então temos umas cidades espirituais muito lindas, né, como além do Nosso Lar, temos umas que foram narradas no livro Violetas na Janela, que é muito conhecida pelo espírito Patrícia. Temos outra, Rancho Alegre, onde tem muitos animais, que essa cidade espiritual está sobre o Mato Grosso, né? Temos a Redenção, que está sobre a Bahia. Temos a colônia de Castrel, que está na Inglaterra. Porque algumas pessoas falam assim, isso das cidades espirituais foi Chico Xavier que inventou. Na verdade, não. Tem um livro antes do Chico, por um médium inglês, que é o reverendo Owen, que psicografa a colônia de Castrel sobre a Inglaterra, né? Então, e o conceito de cidades espirituais é tão antigo, vem desde a antiga Roma, né? Com Grécia, até
com o templo onde moravam os deuses, né? Zeus, Monte Olimpo, né? Que era a morada dos deuses. Falando do meu país, no Peru, os incas achavam que tínhamos diversas esferas. As esferas inferiores representavam com a cobra, as esferas superiores com o côndor, que é aquela ave gigante, né? Sim, sim. Porque é a forma de ver algo elevado, né? E aqui da Terra, com o puma. O puma é como uma onça, né? Mais ou menos, né? Então, eles representavam isso, os 3 reinos que eles chamavam, né? Então, mas espiritualmente é o mesmo, só que com outro linguajar, né? Então, nós falamos a primeira obra espírita feita com a ajuda da inteligência artificial. É um projeto muito bonito que conseguimos visualizar pela primeira vez a nossa pátria, o mundo espiritual, né? Como são estas cidades, como são suas construções, a esfera do Cristo, como é umbral, né? As cidades tão densas, tão pesadas, tão pantanosas, né? O Vale dos Suicidas, enfim. E as cidades de outros planetas, que no final tem descrições dos espíritos. Chico Xavier, por exemplo, tem uma descrição de Marte, né? De Saturno, de Júpiter, né? A mãe do Chico Xavier a mãe do Chico Xavier, já desencarnada, ela fez uma viagem espiritual até Marte e Saturno. E ela descreve Saturno de um jeito tão interessante que lembra o filme Avatar. Porque narra as lagoas, as águas, tudo de tons azuis. Então, lembra muito até o filme Avatar, Os Anéis de Saturno. Essas descrições mediúnicas, que a gente pesquisou muitos livros, nós sintetizamos as que consideramos as mais interessantes e produzimos esse material que visualmente, né, nos dá uma ideia da dimensão do mundo espiritual. E como que funciona? Por exemplo, nós estamos aqui encarnados. Quando a gente morrer, dependendo do que a gente fizer aqui na Terra, a gente vai para cada uma dessas cidades? Como que é esse processo? Você lembra o filme Ghost? Não sei se já assistiu. Sim. Pronto. Quando as pessoas desencarnam, naturalmente, por default, por natureza, continua aqui na Terra, aqui na atmosfera. Tanto que muitos desencarnamos, estamos no hospital, ou vamos à casa, ou trabalho, ou vão visitar lugares que eles serão afins, teatro, cinemas, jogos de futebol. Olha que interessante, um estádio de futebol deve estar assim, de espírito de torcedores aí. Mas enfim, a gente vai nos lugares que são afins, né? Mas, assim como no filme Ghost, tem espíritos da cidade, das colônias espirituais que descem e fazem o convite para você ascender desde que há merecimento, né? Aí a pessoa decide, né? Não quero, estou afim aqui, tá bem aqui, não quero ir. Tem pessoas que são apegadas às suas coisas, ao corpo, às joias, aos parentes, a uma herança, enfim, a tantas coisas continuam apegadas à terra. Mas é feito o convite. Desde que há merecimento. Desde que há merecimento. Aí, um hospital, né? Muitas vezes quando está o desligamento, a pessoa já está meio moribunda, né? O corpo espiritual já começa aos pouquinhos a ir se desligando do corpo físico. Existem 7 pontos principais, são chakras. Eles começam a ir se desligando desde o chakra básico, que é o Kundalini, começa a se ir desconectando até o último, que é o coronário. Mas esse processo de desligamento, enquanto vai acontecendo, então a pessoa que está por morrer já começa a visualizar os parentes, começa a ver médicos, ver parentes que já tinham desencarnado, né? Porque já começou seu processo de desencarnação. Aí os espíritos amigos fazem o convite, podem levar, e aí um ascende a estas regiões mais bonitas. Agora, assim como no filme Ghost, as pessoas que cometeram crime foram agressivas, viciadas. Muitas delas são arrastadas para estas regiões mais densas, que são as regiões umbralinas. E existem níveis, né? Porque tem zonas umbralinas, por exemplo, onde tem uma cidade sobre a Bahia, que os habitantes vivem em orgias 24 horas, e são milhares deles, né? E não saem disso, né? Nossa. O carnaval, por exemplo, atrai milhares de espíritos do Brasil e até de fora, né?
Então, existem outras regiões, né, como aquela que a gente estava falando, da Cidade da Justiça, né, onde muitos políticos religiosos corruptos são levados, né, onde vão ter deformações, vão ser julgados no além. Né. Existem cidades muito, muito trevosas. Né. Agora, além das cidades espirituais, das sombrias, das mais bonitas, né, tem as esferas do Cristo e tem as cidades espirituais que foram criadas por espíritos de outros planetas que sobre a órbita da Terra estão criando as bases. Estão se preparando para reencarnar. Então, já sobre a Terra tem muitas naves onde eles estão aqui e eles vão reencarnar, mudando o seu corpo espiritual para ter uma forma próxima com a nossa. Talvez as primeiras encarnações não haja um encaixe perfeito, mas em algumas gerações à frente já serão os futuros humanos, os humanos do amanhã. Então, estamos vivendo, digamos assim, um momento muito especial da Terra, né? Gente saindo, espíritos chegando, né? Os umbrais, algumas regiões começando a ficar mais depuradas, porque espíritos muito trevosos já começaram a sair. Então, ao mesmo tempo, né, espíritos bondosos chegando, crianças gênios massivamente, né? Essa que estamos... Cidade estranha. A cidade estranha. Essa é trevosíssima, né? Como que é lá? O que tem lá? Essa foi Chico Xavier que descreveu, o André Luiz, né, o espírito, né? Ela narra que é uma cidade onde tem dirigentes do altíssimo poder hipnótico. Eles manipulam muitas pessoas que estão na Terra, comandam facções espirituais, né? E eles, inclusive, muitos líderes que estão nos países, né, são hipnotizados, manipulados para os conflitos que temos. Agora, no caso específico, ela vê um fenômeno, André Luiz observa um fenômeno de uma moça que toma forma como de uma loba, né? Ela é uma mudança, o corpo espiritual se deforma e toma uma aparência de uma lobisomem, né? Mais ou menos, seria lobiswoman, não sei, uma loba, né? E aí ele quer saber o que aconteceu com ela, e ele vai descobrir que essa moça, quando estava na Terra, ainda encarnada, ela tinha uma vida muito liviana, muito mundana, né? E ela tinha muitos parceiros, tinha uma vida viciada até, e se casou, teve 4 meninos, filhinhos muito lindos, e ela, com saudade dessa vida que tinha antes, ela mesma deu fim a seus 4 filhos, mandou um homem matar a seu marido, né? E ela voltou a essa vida. Então, quando ela desencarna, vai ser arrastada aos umbrais, né? E aí, nesta cidade estranha, um espírito vai, como a forma de juiz, ele vai julgar ela e ela mudará seu corpo. Ele vai chamar assim: você a partir de agora é uma loba. Fala assim, loba, repete, e o perispírito, o corpo espiritual se modifica tomando forma lobesca. Falam que traíras, por exemplo, tomam formas de cobras, espíritos que viciam as mentes, formas aracnídeas, enfim. Muito bom. E você comentou antes de começar aqui o episódio sobre o Rio do Tempo, né? Acho que é muito relevante a gente dar uma ênfase, né? Para o pessoal lá de casa, é uma estação espacial espiritual. Então é no campo espiritual, da mesma forma que tem as cidades espirituais. O Luiz comentou aqui que tem também a estação, como se fosse lá a estação da NASA. Sim, lá, né? Exatamente. Para estudar os outros planetas e afins, mas do ponto de vista espiritual, no campo espiritual. Seria essa estação Rio do Tempo. Rio do Tempo, antes era conhecida como Zeitstrom, em alemão, né? Essa estação é multinacional, similar como o que acontece aqui na Terra. É coordenada por Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, entre outros espíritos. Madame Curie também faz parte. E aí é o seguinte, ela orbita sobre a Terra, não tem um local fixo. Muitos cientistas, astronautas, engenheiros, pessoas da tecnologia estão na estação. E qual é o objetivo dela? Ela é para ajudar ao avanço da tecnologia na Terra. Então, como?
digamos, os técnicos, engenheiros, ao dormir, ao se desdobrar, são levados na estação. Dentro da estação recebem cursos, eles dão dicas, indicam caminhos para aprimorar a tecnologia daqui da Terra. Lembremos que o mundo espiritual nos leva 1 a 2 séculos de avanço tecnológico. Então, o que a gente está vivenciando hoje, computadores, inteligência artificial, tudo isso é tecnologia de um século atrás, pelo menos, né? Tanto que tem aparelhos atrás, lá, né? Então, ou até 2 séculos. Entendi, eles já estão à frente. Muito à frente, né? O que chega na Terra é um delay de lá, né? Lá estavam há 2 séculos, então para eles e aí também acontece que alguns espíritos, quando reencarnam na Terra, que já vivenciaram tecnologia superior, reencarnam, não encontram elementos aqui. Então estes grandes cientistas, como não encontram, mas já tinham no além, então aqui começam a construir. Então daí porque muitas pessoas têm essa capacidade de criar coisas, né? Porque já as vivenciaram antes. Só que aqui na Terra não as possuem. Tipo Nikola Tesla, né? São espíritos muito avançados, chegaram na Terra, não tinha, e ele começou a criar, igual Thomas Edison. E agora no mundo espiritual, eles são os que coordenam a estação. Agora, qual é o detalhe interessante? Que a estação espiritual tem uma área que é para transcomunicação, que é para contactar esses aparelhos, vão ficar sensíveis, celulares, tudo, né? Para que eles consigam manipular esses aparelhos e a comunicação aconteça. 2, também é uma área onde espíritos de outros planetas que já estão na órbita da Terra, engenheiros, falamos de outros mundos, ensinem aos nossos engenheiros espirituais para que o avanço da tecnologia seja ainda maior. Então, não somente nossos gênios técnicos, eles também estão aprendendo no outro lado com engenheiros ainda mais capacitados, né? Porque eu posso contar algumas coisas em desdobramento, que eu já observei a Estação Espacial Rio do Tempo. Em desdobramento. Ela lembra muito a Ilha de Manhattan, de tanto prédio, né? Mas na vertical. Ela flutua na vertical, né? Então a inteligência fez bem próxima, né? Só que aqui seriam mais prédios, né? Isso. Agora, dentro da estação também tem... Ah, ok. Aqui, Brunão, mostra aqui para o pessoal. Aí, ó. Essa seria aqui a estação Rio do Tempo. Rio do Tempo. Muito bom. Depois a gente vai colocar na tela aí para vocês. Exatamente. Tem uma área superior, uma área onde aí que os técnicos recebem irmãos de outros planetas e aí que eles conseguem ser capacitados, digamos assim, por espíritos. E nisto eu queria te comentar, porque nós iniciamos nossas experiências de transcomunicação e começamos a receber áudios que, confesso, para mim era novidade, de arcturianos. Nunca tinha ouvido falar. Arcturianos, de Sírios, Alfa Centauros, né? E nas imagens começaram a aparecer alguns rostos com formas de felinos, outros como de caninos, outros como de aves, outros aquelas crânios maiores, boca pequena, né? E em desdobramentos eu tive algumas experiências de contatos, principalmente com aqueles arturianos, e até isso deixo aqui se algum dos companheiros que nos está assistindo tem alguma experiência, pois eu tenho visto eles são mais altos, como de 2 para 3 metros, azuis, ou uma cor aproximadamente do azul, né? Seus braços extremidades são mais longas, né? Seus dedos também mais longos que os nossos, o crânio maior, os olhos um pouquinho diferentes, a boca pequena, lábios menores. Eu não sei definir se alguns são machos fêmeas ou alguns híbridos ou não tem essa conotação em alguns deles. Mas sabe o que me chamou a atenção? Em um desdobramento eu vi as naves da minha cidade Arequipa, cheia dessas naves aí, e eu vi eles desses tons azuis, né? Não sei porque perto de vulcões tem muitas naves, mas a questão é que eu observava uma arturiana, seria isso, e umas crianças arturianas, não sei se também seja um nome, crianças altas também, mas elas faziam assim com as mãos, como estou fazendo assim, né?
estes gestos. E tinha uma matéria aqui, eu vou fazer a comparação com nossas crianças, usam um Lego. As crianças não usam um Lego para fazer formas bonitinhas, ou aquela goma... A geleca. Aquela geleca. Isso, aquela geleca para fazer plastilina, aquela, né? Igual, só que essas crianças usavam uma matéria, eu não sei que parecia de cor branca, uma goma assim, eu não sei, luminosa, mas faziam assim, formavam figuras. Então, e eu sabia que elas estavam se preparando para reencarnar, e eu falava, meu Deus do céu, as crianças são muito nobres, reencarnam na Terra, as crianças da Terra são tão agressivas, tão malvadas, e essas crianças são tão bondosas, né? Eu ficava olhando porque sentia um nível de bondade delas, né? Então, eu comento isso porque começamos a ter em desdobramentos algumas experiências, né? De observar as naves, dicas deles constantemente de como aprimorar os equipamentos, as naves deles, posso comentar aqui livremente, abertamente, né? Eu já tive desdobramentos onde já fui abduzido, levado até lá, né? E é comum entre eles, né, colocarem uns chips. Essa última vez foi uns chips aqui no braço, né? No seu braço? Sim, no braço. Pelo menos o que eu consegui observar foi no braço direito. Agora não sei se no restante do corpo, mas eles colocam como mini chips. Agora, qual o objetivo aí, eu não sei. Mas eles colocam no Luiz no plano espiritual? Sim, no perispírito. No perispírito. Sim, colocam. Tá. Mas ainda tem outra coisa mais louca. Eu vou te contar minha última experiência, que foi talvez das mais marcantes que eu tive. Eu me vi que estava uma espécie de um laboratório, onde tinha uma espécie de computador. Sempre falo espécie porque não é exatamente igual aos nossos, mas é o mais próximo. E aí tinha como uma tela líquida, onde tinha um cano, um tubo. Eu assoprava e essa tela líquida se mexia, e com isto eles conseguiam se projetar. Tinha umas câmeras, se conseguia projetar as imagens mais nítidas dos espíritos. Eu ficava feliz observando isso porque tinha alguém que me estava inspirando ou ditando para fazer essas coisas. Nesse instante, eu percebo meu corpo como se ficasse rígido, meus braços totalmente para trás, minha cabeça virada para trás, sem controle do corpo e levitando, seria a palavra, talvez, alguns centímetros no ar. O teto se abre completamente, eu perco o domínio do meu corpo físico, me começo a levantar, começo a observar a cidade, a terra, e para cima observo uma esfera, um círculo, um prato. Né? E na medida que eu vou me aproximando, eu sinto que estou sendo levado a esta nave, eu sinto que vai acontecer alguma coisa. Intuitivamente eu peço ajuda a Jesus, falo, Jesus, me protege, intuitivamente, porque não sei o que vai acontecer. Quando estou bem mais próximo, vejo várias naves pequenininhas girando, parece um painel de abelhas, onde tem uma nave maior e várias naves pequenininhas, e pisco o olho. E a próxima cena me vejo em uma sala de cirurgia, onde vejo eles, e esses não são arturianos, não, eu não sei o que são eles. Eles são diferentes, porque também tem os braços longos, eu vejo como se fossem médicos com uma vestimenta, sabe, que parecem umas capas assim, umas mantos assim, não é roupa de um médico nosso, mas o crânio muito grande, esticado, olhos... praticamente que você não vê, o íris são diferentes os olhos. E qual era o objetivo deles? Então, eu acho que eles estão fazendo isso com várias pessoas na Terra. Eles dão uma espécie de um sedante, porque eu me lembro que abria os olhos, entreabria e veia tudo meio borroso, mas eu via ele tão rápido girar. Me dava a sensação que estava em uma espécie de uma cama redonda, porque girava mais uma mesa de cirurgia, né? Uma cama de cirurgia, não sei como chama-se. Eles eram muito rápidos, foi em fração de 2, 3 segundos. Talvez eles te adormecem, porque a próxima vez que eu vejo meu braço com os chips colocados, e a próxima vez que pisco o olho, já estou novamente nesse laboratório que tinha inicialmente estado, né? E aí estou conversando com alguém, contando tudo que me aconteceu, uma abdução, que eu não achei, assim, é estranho contar isso. Isso comento aqui, se alguém já teve alguma vivência, pode até nos procurar,
porque não foi pedida. Há uma espécie de invasão. Mas ao mesmo tempo, é como, sabe que parece uma onça que vão lá e colocam uma placa para chipar aí, para seguir onde que está indo. Bom, Localizador. Assim. Um localizador, se é que é isso. E aí, aí quando eu já estou de volta, né? Eu vejo como se meus braços, meus dedos tivessem uma mobilização por parte deles. Houve uma... eles como se mexessem o dedo e pronto. E aí, a próxima vez, aí já é acordar no corpo físico. Então, houve um duplo acordar, se você pode chamar assim. E você estava onde quando isso aconteceu? Como foi o seu corpo, a sua consciência no momento? Então, eu devo ter estado em alguma região no plano espiritual e daqui fui abduzido a uma outra região. Mas eu tô falando terrenamente. Não, terrenamente. Você estava trabalhando? Estava na sua cama? Não, já acordei. Você estava dormindo? Sim. Entendi. Exatamente. Mas este caso foi bastante lúcido. Não, além de lúcido, traumatizante, se pode dizer assim. Você sentiu medo na hora? Tanto que pela primeira vez minha esposa me disse assim: "Você está tudo bem?" Né? Eu falei: não está tudo bem. Aconteceu algo muito estranho essa noite. Mas ela, por que me perguntou se estava tudo bem? Porque ela me viu, segundo ela, quando eu acordei, é como se tivesse chegado assim, né? Essa mesma sensação. Como, Devolvido, exatamente, né? E estava com a situação nítida. Agora, em outras experiências, eu já tenho visto estes arturianos, que não foram estes. Os arturianos eu sinto que são muito nobres, né? Estamos falando de níveis assim, tipo... de Madre Teresa para cima, entendeu? Uhum. Estão falando com seres ultra nobres que seriam incapazes de fazer algum tipo de mal. E eles se comunicam telepaticamente, então eu tenho visto eles em duplas. Eles trabalham muito em duplas, falando de que eles procuram pessoas na Terra com certa sensibilidade para conversar, indicar, orientar, né? Algumas pessoas têm mais sensibilidade e podem ser levados para ter comunicações, outros nem tanto. Agora, por que fizeram esses chips? Aí eu não sei. Mas só uma pergunta, porque eu tenho certeza que vai vir nos comentários aí. As pessoas que não acreditam, né, nessas coisas, eles vão escrever que você possivelmente poderia estar sonhando. Como Sim. que você sabe que isso não era um sonho? Ótima pergunta. Ok. Eu já tive uma experiência similar quando tinha uns 15 anos também, já quando morava em Arequipa, no Peru, de ter visto uma nave, de meu corpo estar rígido, depois na posição vertical, a janela aberta, entrar numa nave e ser levado aqui. Tudo isto, eu pensei que era um sonho naquela época. Sim. Porque já aconteceu isso, vi uma mesa de cirurgia, a mesma coisa, só que era com outros seres. Quando eu achei que era um sonho até aí, quando eu vi um documentário da Discovery ou da History Channel, não lembro qual, que falavam experiências com abduzidos nos Estados Unidos, né? E muitos deles, em hipnose, narravam a mesma experiência de ter ficado totalmente o corpo sem controle, né? E ter sido levado a uma nave e depois em outra, e onde tem sido colocado alguns chips, geralmente no braço direito ou no peito, é onde eles implantam. Ou nos braços ou no peito. E muitas vezes, depois disso, se forma uns lunares. Lunares, como chamam vocês? Essas pintinhas daqui? Esses pontinhos. Sim, e em forma de triângulo equilátero. Ah, sim. Eles falavam isso. Eu falei, pô, que coisa. Mas os relatos dessas pessoas nos Estados Unidos eram muito similares a meu sonho, né? Falei, rapaz, aí quando eu fui puxar aqui, né? Parece de doido, né? Aqui está meu triangulinho equilátero. Não sei se é coincidência ou não. Olha só. Tá? Mas, agora, em alguns se materializa, em outros não se materializa. Isso não é o determinante, né? Mas isso está mostrando de que nós temos irmãos do outro lado, né? Que, de certa forma, estão entrando em contato conosco, né? E isso é global. Não é só no Brasil, no Peru... É geral. Sabe que o que me chama mais atenção, como saber se é um sonho ou não, é porque
tem pessoas que entram em contato conosco da Argentina, de Costa Rica, de outros lugares. Com as mesmas experiências. Que não conhecem nada, nunca tiveram acesso a nada, mas tiveram essa mesma experiência, ou similares. E aqui se dá o que Allan Kardec estudou, chamado de controle universal dos espíritos. Mesmos fenômenos por pessoas diferentes que não se conhecem entre si, mas com as mesmas informações, né? Óbvio, não tenho como comprovar. Como eu vou comprovar? Sim. Eu não trouxe um pedaço da nave aqui e materializei. Não é material. Não, né? Eu não peguei o bisturi do companheiro. Né? E está no plano espiritual, então não tem o chip físico aqui, né? Não tem como. Mas eu estou apenas narrando a minha experiência. Uhum. E se outros tivessem experiências similares ou próximas, né? Sim, com certeza. Se você está assistindo e já vivenciou algo semelhante ou tá chegando aqui no episódio e tá falando, aquilo lá que eu vivenciei talvez seja isso, né? É aquele momento de compartilhar, seja nos comentários ou entrar em contato conosco ou com o Luiz também para compartilhar. Eu tenho uma dúvida aqui em relação aos amigos espirituais, né? Falamos de cidades espirituais, mas você também tem uma obra muito incrível aqui, que são os Amigos Espirituais, que na capa tem o nosso grande amigo Jesus. Né? Mas tem outros amigos espirituais. O que seriam esses amigos espirituais, se você pudesse definir, e qual a importância deles? São nossos guias espirituais, os guias da humanidade. Nós selecionamos aqueles que foram narrados pelos na informação espírita, os que trabalharam no Evangelho e estiveram junto com Allan Kardec na hora de codificar o espiritismo, como Sócrates, Platão, Santo Agostinho, São Luís, mas também aqueles que estiveram próximos com Chico Xavier, como Emmanuel, né, como o famoso Bezerra de Menezes e o Anjo Ismael, que é o guia espiritual do Brasil. E no caso, nós usamos a inteligência artificial porque tem uma carta que o Emmanuel, o guia do Chico Xavier, quando estava na Terra, era um senador romano chamado Publio Lentulus, e ele viu a Jesus. E ele escreveu uma carta ao imperador como era Jesus fisicamente. Então, com base nesse texto da carta, é que nós pedimos à inteligência nos gerar a imagem. E o resultado é esse que está na capa. Uma obra mesmo. Inclusive tem aqui até a Joana d'Arc, né? Por que seria a Joana d'Arc? Desculpa a pergunta, porque tem tantas pessoas mais divindades, né? Anjos, pessoas que tiveram contato com Jesus, Maria de Nazaré e afins, e de repente tem Joana d'Arc aqui, que a gente sabe que foi uma guerreira muito nobre, né? Lá do século XV. Então, por que ela está aqui? Por que ela é uma amiga espiritual? Né? Joana d'Arc faz parte da equipe dos espíritos que ajudaram Allan Kardec, chama-se Equipe da Verdade, Espíritos da Verdade, né? Para codificar o espiritismo. Joana d'Arc, ela, quando estava na Terra, era uma médium. Ela ouvia as vozes, libertou o povo francês, né? Ela escutava Santa Catarina, né? Exatamente, foi traída pelos franceses, né? E a Inquisição a queimou como bruxa, porque o médium era bruxa, então foi queimada, mas ela não negou que continuava ouvindo, né? Era o Anjo Miguel, a Santa Catalina, enfim, Santa Mônica. Mas a Joana d'Arc, ela foi, na época de Jesus, por informações de Chico Xavier, foi o apóstolo Judas, aquele que traiu Jesus. Então, depois teve algumas encarnações, reencarnando com Mal de Hansen, vários séculos, e finalmente foi conhecida como Joana d'Arc, né? Agora, ela já reformada, já melhorada, ela ajuda seu povo, mas sofre a traição. Espiritualmente, ela continua ajudando, tanto que é convidada a equipe da verdade para ela trazer junto com outros, né, espíritos nobres, né, trazer as informações do além. Então, já é um espírito que, da época de Jesus a agora, 2000 anos, se melhorou e muito, né? Ela, inclusive, fala aqui, né, que da vida nada se leva, somente a vida que levamos. Essas são anedotas. São as frases. Que os nossos amigos espirituais que nos deram, é isso? Isso. Aqui temos mais de 100 imagens, mas temos... Toda página tem a frase básica de cada um dos espíritos, né? Aqui temos a Maria de Nazaré, que o Chico Xavier tinha visto ela, e com a inteligência artificial,
graças à inteligência artificial. Essa é a Maria de Nazaré aqui. Aqui o Chico Xavier com a Maria e pedimos para uma Maria criança. Como é que era a Maria e como seria a Maria humanizada, né? Com um sorriso, com base na informação do Chico Xavier. Né? Que linda, né? É o avanço da tecnologia que nos permite enxergar um pouco mais. Né? E um outro nome que me chamou a atenção aí foi o Mozart. Por que Mozart está aí? Allan Kardec, quando estava estudando, codificando o Espiritismo, teve contato com o espírito de Mozart. Ele narrava que não é um espírito que estava em Júpiter, não é um espírito terreno. Então, Mozart é um dos espíritos, aqueles que vêm à Terra, reencarna com uma tarefa, com uma missão. No caso, ajudar a avançar a música no planeta, né? E aí está o desenho da casa de Mozart em Júpiter. Né? A inteligência artificial nos ajudou a colorir ele, porque ele existe. Na época de Kardec foi desenhado por um médium. Né? Aí nós colocamos, então, a casa já colorida. E o que é interessante, né? Mozart fala que nos mundos superiores, o período de vida é de 300 a 500 anos. Os encarnados. Nos inferiores é curta. Então, enquanto é mais curta a vida... E é curioso, porque a gente observa, por exemplo, aqui na Terra, antes, até 2, 3 séculos, era 30, 40 anos. Exato. Né? Hoje já 80, 100, já está chegando. E você prevê que agora estão nascendo as crianças que vão viver 150 anos. Imagina, para que tanto anos? É porque a ideia é que para 2080, talvez, já tenhamos algumas pílulas que, ao consumir, te rejuvenescem. Então, você vai poder viver 150 anos com uma aparência ainda melhor, né? Que dó da galera que faz, então, harmonização facial, né? Vai fugir essa profissão. Você não sei, já viu esses memes que aparecem pessoas, não é, nos anos 80 que tinham 15, 18, 20 anos, mas já pareciam bem mais, com mais idade. Não sei o que está acontecendo aí. Se é no corpo espiritual que está deixando as pessoas mais jovens, porque hoje vejo pessoas de 50, 60 que estão com uma saúde impressionante, né? E, Luiz, esses amigos espirituais, eles vão reencarnar, boa parte deles, para nos ajudar, igual o Mozart veio para levar a música para frente? Muitos deles estão se preparando para este momento que a Terra está vivenciando. 2030, 2050, muitos deles vão vir, com certeza. Francisco de Assis é um deles. Sua noiva de Francisco, Clara de Assis, Santa Clara, né? Também vem à Terra, sendo que ela é Joana de Ângeles, que é a guia espiritual de Divaldo Franco. Então, nós vamos ter espíritos voltados para a psicologia, para espiritualizar a psicologia, a arte. Imagina com Monet, Manet, Van Gogh, todos eles reencarnados também. E a gente pode esperar a volta de Jesus? O que os espíritos falam sobre isso? Então, a informação que nós temos é que a volta de Jesus se dará, mas por dentro, por uma transformação da humanidade, as pessoas compreendendo o Evangelho, né? Se modificando, não por uma volta física de Jesus, mas se Jesus voltando, mas as pessoas compreendendo, então aí está Jesus de volta, mas por dentro dos próprios humanos. Dentro de cada um de nós. Exatamente. Pô, que bonito. O Brunão quer fazer uma pergunta aqui, Rosa. Manda bala, Brunão. Manda bala, Brunão. Fala aí, cara. Então, na verdade, Luiz, você estava falando da sua experiência de abduzir, né? Sim. E você diz que você acha que as pessoas mais sensíveis teriam essa experiência, né? Aí eu fiquei me perguntando, será que mesmo quem não tem essa sensibilidade poderia ter uma experiência como essa? Ou você acha que só quem tem essa sensibilidade poderia ser escolhido, de certa forma, para ter essa experiência? Okay. Boa pergunta, hein, Bruno? Não, eu acho que eles devem saber escolher aleatoriamente, né? Mas dentro de sua escolha, algumas vão guardar as lembranças desta abdução, outras não vão guardar a lembrança, né? Então, mas eu acho que isso está acontecendo aleatoriamente na humanidade, né? No meu caso, eu tenho tido essas recordações, mas tem outras pessoas que guardam, sabem que houve uma abdução, mas não, ou tem um sonho assim meio estranho, mas não lembram com mais detalhes. Isso que eu observei em muitos dos documentários dos americanos, né? Que só pela hipnose que lembravam.
né? Tem outras pessoas que não, né? Eu, por exemplo, gostaria de saber o que aconteceu antes de chegar na nave e me colocarem naquela mesa. É um período que está apagado na minha memória. Somente com uma hipnose talvez teria acesso, né? Agora, vai ter pessoas que não vão lembrar. É um monitoramento. Eu faço esse paralelo mais ou menos novamente com os biólogos, com as espécies, né, em extinção, né? Entra na floresta, pegam outro, né? E algum bichinho vai lembrar. Outros são adormecidos e não vão lembrar muito. Certo, certo. Muito obrigado, viu? Eu, só para emendar aqui, gostaria de falar sobre as cidades espirituais. Por exemplo, pelo que eu dei uma olhada aí nos livros tal, que vocês estavam mostrando, você, por acaso, tem alguma preferida? Ou talvez que você... Pô, essa eu queria morar, essa eu queria viver, ou todas você gosta, ou sei lá, poderia ter alguma preferida para falar pra gente, ou todas são preferidas, né? Porque todas parecem ser muito bonitas, né? Dá vontade de ir pra todas, né? Dá vontade. Puxa vida. Olha, eu tinha um desdobramento onde eu via a cidade espiritual da minha cidade, né? Interessante porque lá tem aquela cadeia de montanhas, só que eu vi elas todas douradas, de uma cor diferente. Em geral, todas são muito bonitas, tá? E sabe que você está fazendo uma pergunta, como quando vai nos parques da Disney, e qual dos parques é o preferido? Puxa vida. É difícil, hein? Os brinquedos, né? Qual montanha-russa é a melhor? Nossa senhora, todos são tão lindos, né? Agora, e tem outras que a gente nem conhece, né? Tem outras que a gente não conhece. E não necessariamente a nossa cidade espiritual é a da cidade que a gente está morando. A gente pode ter vindo de uma outra cidade e a outra e volte, né? Eu, por exemplo, sinto muita afinidade com a que está sobre Salvador, Bahia. A Redenção. Então eu sinto que tenho muita afinidade com essa cidade espiritual. Redenção, Por quê? Porque eu sinto que eu já tive alguma existência na Bahia. Uhum. E reencarnei no Peru para aprender o espanhol, né? Mas é uma sensação apenas, né? E eu sinto muito, muito carinho com os espíritos que moram nessa cidade, né? Então talvez seja essa minha afinidade. Eu adoro a Bahia, né? Morei alguns anos aí e sinto essa aproximação. Agora, os espíritos que estão aí, talvez séculos atrás, estavam em outro lugar. Então, não necessariamente na cidade onde você nasceu é tua cidade espiritual. Às vezes só precisava reencarnar aí e depois. Para aprender algo, né? Exatamente. No começo da nossa conversa, você falou da cidade de cristais na Lua, né? Se puder explicar como que elas vão ser e qual a importância delas? O Chico Xavier já falava isso, né? Mas aí cidades físicas. São cidades físicas, né? Como que elas vão ser? Então, no Pinga Fogo do Chico Xavier, na entrevista, nos anos 71, ele descreve o passo a passo de como vai ser a Terra até o contato com o extraterrestre, né? O famoso... Então, ele situa primeiramente, né, a Terra não entrar numa fase de guerras, pois nós estamos agora. 2, descobrir água na Lua. Isso foi descoberto. Isso é o ponto positivo. Já a água na Lua já está... 3, a volta da corrida espacial, é decir, retorno até a Lua, né? Também aconteceu. E está acontecendo. Sim. Por enquanto com robôs, mas já em 5 ou 10 anos já está até com humanos, né? Já tem até projetos, China, né? Europa, está todo mundo já... A Elon Índia, Musk, né? Tá com o SpaceX. Elon Musk. Então, todos esses companheiros que estão lutando nessa caminhada, é favorável, o mundo espiritual é a favor disso. Agora, uma vez chegando lá, era fundamental que se encontre os elementos, isso prevê o Chico, que vai ter lá na Lua os próprios elementos, o alumínio, os minérios, para daí mesmo construir, porque imagina, levar daqui cimento para lá, não dá, né? Tem como. É complicado. Inclusive é o projeto Artemis, que é o projeto da NASA para levar em 2025 novamente humanos para lá. Olha, com fé em Deus que isso aconteça, porque que as guerras não impeçam isso. Esse é o maior problema. Mas qual vai ser a importância dessa... A importância é que uma vez criadas as cidades, né, em 2030, 40,
aí já estarão feitas as bases para que da Lua saiamos para fora da Terra. Marte ou... porque é o mais próximo, né? Então, é importante isto, né? Porque aí uma vez quando estemos prestes já para sair fora da Terra, é que os irmãos extraterrenos dizem, ok, então estamos aqui, e isto implanta um período de paz na Terra, né? De fim das guerras, já não mais, né? Então, mas será aí, um marco para... será um grande marco. Eu gostaria de estar encarnado para aquela época, vamos ver, se não na próxima vida. Vamos estar. Se não, do outro lado a gente observará, mas pelo menos eu gostaria, entre 2050 e 2080, nessa faixa, deve ser já o... E, Luiz, a gente falou bastante de Allan Kardec, né? E você falou do livro dos médiuns, né? Que foi o seu primeiro nessa jornada. Queria que você passasse assim para o pessoal qual que foi a grande mensagem, ensinamento que ficou para você desse livro. Ok. O livro dos médiuns, que é grosso, tem quase 500 páginas, eu vou te resumir em 1 minuto. É assim, Kardec primeiro discorre se existe ou não existe vida depois da morte. Se sim, os que transcendem conseguiriam se comunicar? Se sim, qual seria o melhor método de comunicar-se? Através de médiuns. Ok, e através dos médiuns, existem modalidades? Sim, os que produzem fenômenos físicos e os que produzem inteligentes. E através dos inteligentes, qual seria o melhor meio? Kardec chega à conclusão que pela psicografia, o espírito dita a mensagem e a pessoa escreve, né? Então, esta é a conclusão praticamente do livro dos médiuns e que seria fundamental para a pessoa não somente ter a captação dos espíritos, e sim dos bons espíritos. Para isso precisaria ter a chamada sintonia com o mundo espiritual superior. Você ganhar a simpatia deles. Se você ganha a simpatia, o carinho deles, então está tudo ok. Este é o resumo do livro dos médiuns. Você, se tiver ou trabalhar na psicografia e você ser dócil aos pensamentos dos bons espíritos para ganhar seu carinho, sua proteção para esse trabalho. Então, em síntese, é isso. Então, eu encontrei uma lógica, um raciocínio em Allan Kardec, o nível de compreensão do mundo espiritual. Isso acho que foi o que me cativou. E 2, é que havia uma preocupação de ser um trabalho sério e não apenas um método de curiosidade, de saber, porque muitas vezes vejo isso, as pessoas muito leigas, né? Vou me casar, ou não vou ter a sorte, né? Aquelas coisas, né? Mas a profundeza de Kardec era transcendental, né? Era ver que realmente somos imortais e que continuamos rumo a um processo de iluminação. Ele era genial, né? Kardec é demais. É um livro que você recomenda? É uma linguagem fácil ou não? O livro dos médiuns não tem uma linguagem tão fácil, até porque foi há 2 séculos, quase 180 anos, 160 anos feito, né? As traduções agora estão melhores, né? Mas requer um pouco de atenção, carinho. Tem algum livro que você recomenda, eventualmente, no seu? Não sendo os nossos. Tem vários. O Luiz tem mais de 100 livros publicados. 100, exatamente. 100 exatamente. E aí demos uma pausa. A gente recomenda vários livros, né? Bom, um que eu gosto muito é Memórias de um Suicida. Esse livro é grosso e ele fala de um espírito que vai se suicidar, né? Uma pessoa que se suicida, e lá no além encontra com outros 3 suicidas, vão ser 4. Está em um vale totalmente escuro. E ele se deu um tiro, né? Porque estava ficando cego, ele não queria continuar com essa vida, e era um grande escritor português. Tudo isso acontece em Portugal, não acontece no Brasil. E eles, depois de muita dor, muito tempo difícil, finalmente vão ser resgatados e vão a uma cidade que chama-se Colônia dos Servos de Maria, onde vão descobrir que muitos dos servidores de Maria, no mundo espiritual, trabalham nos umbrais resgatando suicidas. E que Maria seria mais basicamente o espírito coordenador da Terra do resgate de suicidas. Então, aí faz todo o sentido de Deus te salve Maria, né? Cheia de graça, né? Os pedidos que a gente faz para Maria, né? E o trabalho dela do outro lado. Então, é um livro fantástico e você observa que depois os suicidas reencarnam. E cada um reencarna
com as deformidades que gerou no seu corpo espiritual, na sua matriz. Então, quando volta na Terra, onde afetou, se a pessoa ingeriu uma bebida tóxica, atrapalha aqui na garganta, se uma pessoa se enforcou aqui na cervical, então danifica o corpo espiritual como você tratou o teu corpo físico nessa existência. E ele observa que vai ter que reencarnar e passar pela prova novamente da falta da visão parcial, né? O que acontece com uma pessoa que se suicida? Como que é o Vale dos Suicidas? O que eles enfrentam lá? Então ele narra que não tinha luz nenhuma, que encontrava as maiores obscenidades possíveis, porque tem suicidas bons, vamos chamar assim, né? E tem outras pessoas que cometeram crime e se suicidaram. E tem pessoas que abrange a palavra suicídio muito maior, né? Porque tem pessoas que induziram ao suicídio, enfim, é uma quantidade enorme de pessoas nessas situações, né? Há lamentos, gritos, desesperação e tormento. Eles narram que enxergam os últimos momentos da sua partida, é como se fosse um reprise, né? Volta e volta e volta o pensamento, né? Instantâneo, né? Inclusive pessoas nobres, né? O próprio médium Divaldo Franco tinha uma irmã que se suicidou por um motivo bobo. Ela tinha era nova, era muito nova e tinha um namorado. Aí viu um namorado que saiu com outra moça. Aí ele falou, pegou um veneno e se matou. É uma coisa muito, é uma pessoa boa, mas se envenenou. Aí aparecia ela atormentada, apareceu um médium Divaldo Franco, ele via a irmã, né, e ela assim, toda com tudo isso aqui destroçado, porque tinha um reflexo sobre o corpo espiritual. Então, quando o espírito reencarna, muitas vezes vem com alguma... no corpo espiritual já está marcado a área que ele prejudicou, né? Então, fatalmente, isso é um resgate, porque precisa essa limpeza para, na próxima existência, já vir, vamos falar, um corpo mais saudável. Ou seja, para pessoas que hoje estão sofrendo, que às vezes indagam se esse seria um caminho para encerrar o sofrimento, definitivamente não é um caminho. Você vai sofrer ainda mais. Exatamente. Vamos enfrentar os problemas terrenos e porque ir adiante, né? Não acaba com a vida não acaba. A gente tenta acabar com o sofrimento, mas a vida continua. E a situação do outro lado ainda piora, né? E muitas dessas dificuldades, provas que passamos nesta encarnação, às vezes foram pedidos por nós mesmos. Só que às vezes a gente, quando reencarna, né, a gente não tem como afrontar, não sei, é muito difícil. Mas não existe cruz que não é dada a quem não consegue carregar. Então, em algumas são cruzes morais, né, que tem um filho difícil, uma pessoa na família, um marido, alguém. Às vezes a pessoa é totalmente sadia, com recursos econômicos, tudo bem, mas intimamente tem um problema grave, né? Às vezes cometemos crimes também no passado, né? Então tem pessoas que cometeram um crime, reencarnam com todo o corpo perfeito, né? Até bem acima da média, né? E não conseguem ser felizes, são atormentados, são obsidiados, perturbados espiritualmente por seres que nós atentamos no passado. Então, é muito sério a questão espiritual. A gente chama a atenção, eu falo isto porque a gente vê na prática, né? Vemos pessoas que teriam tudo para ser felizes, mas atentaram à lei divina. E pior ainda, se atenta contra a tua própria existência, né? É um projeto. Então, a mensagem espírita, eu falaria que é uma mensagem muito luminosa, que faz enxergar que você é um projeto divino. Você tem uma meta, ser um anjo, um espírito luminoso, brilhante. As irmãos de outras esferas, mais luminosos ainda. Mas a gente tem que enxergar porque eles são nosso dia de amanhã. A gente vai caminhando aí, né? Então, focar-nos em nossos desafios à frente. E também ter a fé e a certeza absoluta de que há uma mente divina por detrás. O mundo não está solto, a nossa vida, a gente se lamenta. Há uma ordem no universo. Então, chamemos Deus, inteligência suprema, arquiteto do universo, nomes tenhamos. Mas ter a certeza que existe isto.
Então isso te dá uma fé e uma fortaleza maior. Os problemas que eram difíceis já não são tão difíceis, né? Então isso eu falo às vezes com os mais jovens, né? Que, mas os últimos dias da escola, o último ano na escola, mas, gente, a gente já passou por isso, a gente sabe que a escola era tão fácil, comparada com a faculdade, comparada com a vida, com o trabalho, com o dia a dia, que as contas, os boletos, essas são difícil. A vida real, né? Que mensagem linda que ele passou agora, né? Mas aí que fica o meu questionamento final aqui, é que, ou seja, parece que a gente vem para aqui, para a Terra, para sofrer. Cada hora fica mais difícil. Por quê? Qual que é o propósito dessa encarnação aqui? Sabe o que me faz lembrar? Eu tinha um amigo na adolescência que estudava comigo o espiritismo, no comecinho, e ele me falava assim, sabe o que eu acho, Luiz? Que nós somos como aquelas pedras, assim, todas sem forma, todas disformes, né? E Deus pegou todas essas pedrinhas, que somos nós, né? Uma sacola. E aí ele começou a mexer assim a sacola. Cada mexida é uma encarnação, uma reencarnação. Uhum. Mas na medida que as pedras vão se mexendo, elas vão ficando esféricas. E um momento fica tão esférica que a luz, quando chega, ele resplandece. Então, eu enxergo assim. Eu achei essa metáfora interessante porque nós somos ainda indóceis, somos agressivos, somos violentos, somos rebeldes, orgulhosos até o máximo, egoístas demais. Então, mas cada existência vamos aprendendo com as nossas dores, com as dores dos outros. Por isso que é importante, né, a gente parar para refletir, né, para entender, compreender ok, o que o mundo espiritual está te falando. Então, e tornar-se cada vez mais dóceis. Por isso, eu, pelo menos, te comento, eu enxergo na frase, no Evangelho, na Boa Nova, nas Bem-aventuranças, é o código que Jesus traz para a humanidade. Começa a ser humilde, né? É misericordioso, a justiça, a paz, a pureza. São todas coisas que temos que atingir: a fé, resignação e, finalmente, a alegria. Então, esse código, né, de amar. Agora, eu acho bem complicado. Tem uma frase de Jesus, né, que é amar aquele que não te ama. Acho que esse é o grande paradigma. Uhum. Porque amar a quem te ama é a fraternidade. Frater, irmão. Eu amo quem me ama, meu irmão. Mas amar quem não te ama, né? Então, é um desafio. Aí vem a solidariedade com aquele que não te ama. Mas esse o ponto que a gente precisa ir aprendendo. Eu acho, por exemplo, que os animalzinhos, os cachorrinhos, os gatinhos, os que estão nos ensinando. Eles são irmãos que estão vindo para que a gente aprenda a amar aquele que não é nós, né? E aí vai se estender. Hoje as pessoas amam os animais que estão com extinção, né? As tartarugas, os golfinhos, né? Aos que são bichos selvagens, para que não morram. Então, o amor se começa a expandir, as plantas, o meio ambiente, a gente começa a expandir a consciência do amor. Então, em síntese, eu acho que é isso, aprender a função da palavra amar, né? O grande desafio é também amar o outro, mesmo que o outro não te corresponda. Que mensagem espetacular, hein, para encerrar o nosso episódio de hoje. Gostou de estar aqui com a gente no Lean? Eu gostei muito. Foi uma aula aqui pra gente. Foi uma aula muito interessante para quem acompanha a gente no Lean, né? Desde sempre. Sabe que a gente sempre gosta de bater esses papos incríveis, né? De autoconhecimento. E por agora que a gente começou a pedido de vocês a trazer pessoas aí ligadas ao espiritismo, né? Ao mundo espiritual, digamos assim, um pouco mais denso, digamos, né? Então, já tiveram alguns episódios atrás que foram cada convidado com o seu campo, né, de estudo, e hoje foi muito legal aprender sobre amigos espirituais, cidades espirituais, o TCI, né, certo? Transcomunicação instrumental, seus desdobramentos, as suas experiências, e muito legal ter alguém aqui do Peru, né? Muita gente aqui acompanha a gente, muita gente de outros países, né? Então, assim, foi muito bacana receber você, né, Rosa? Foi excelente. E se você ficou até agora, dá um like, se inscreve no canal,
que se essa mensagem aqui tá fazendo bem para você, aí você pode ver aqui toda quinta-feira a gente. E é isso aí, né? É isso aí. A gente fala que tem muita gente que assiste a gente que ainda não é inscrita no canal. É muito importante se inscrever para estimular aí o nosso querido parceiro YouTube a entregar esse conteúdo, né? E se você gostou, tenho certeza que gostou aí do conteúdo do Luiz Lu Rivas. Tá aqui na descrição do vídeo como acessar, como conhecer essas obras-primas aqui, as cidades espirituais e também os amigos espirituais e todas as outras 98 obras que o Luiz tem disponível. Tá aqui o link para vocês acessarem e conhecerem um pouquinho mais do trabalho. E se você já teve essa experiências, desdobramentos que você chegou aqui e nem sabia o que era e talvez tenha identificado, né, Luiz? Pô, acho que eu já vivi algo semelhante. Entre em contato com o Luiz, ele sem sombra de dúvidas vai responder você. O seu filho, né, o André também vai ajudar a responder. Não o André, né? O André. E muito obrigado mesmo, viu? Pela sua presença. Muito obrigado a vocês e aos companheiros que nos acompanharam até agora, né? Divulguem se gostaram, né? E estamos muito felizes sempre de compartilhar e dar uma mensagem de esperança, porque o mundo vai ficar melhor. Sabe que parece um cachorrinho que está se limpando, né? Mas depois vai ficar bonito. Piora para depois melhorar. E agora, fazer nossa parte para a gente permanecer nesse planeta, não ser expulsos, né? Mas continuar nesse planeta para as próximas encarnações ganharmos um mundo mais pacífico e bonito, onde a gente sai na rua, ninguém vai te roubar, ninguém vai te maltratar, e você vai fazer parte do mundo melhor. Muito bom, galera, sensacional. Acho que essa é a mensagem mais incrível. A gente está sempre aí vendo notícias ruins, né? Boas notícias não vendem cliques, né? Hoje em dia, no nosso mundo tecnológico. Então, muito bom saber que dias melhores estão vindo já. Então, muito obrigado para quem assistiu a gente, compareceu nessa live maravilhosa aqui com o Luiz. Gratidão. E a gente se vê na semana que vem aí. Mais um episódio sensacional. Coloca no Luiz e vamos dar um tchauzinho aqui. Dá um tchauzinho aí, Luiz. Aê, valeu. Pode finalizar aí, Brunão. Valeu, galera. Muito bom, hein?